você acredita no sola scriptura? Um dos grandes princípios da Reforma Protestante é o princípio do sola scriptura, de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática como cristãos. O sola scriptura surgiu em contraposição com a doutrina católica de que a nossa fé é depositada tanto na escritura quanto no magistério da igreja e em suas interpretações oficiais autorizadas sobre a escritura. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? E será que os pais da igreja realmente acreditaram que a igreja conferiu autoridade sobre a escritura ou escolheu o cânon bíblico? Como é que a gente acredita que é só a Bíblia se a própria Bíblia diz pra gente dar ouvido à tradição oral? O que é que a Bíblia tem a dizer sobre essas perguntas? Fica aí que o vídeo de hoje está reformado. O grande debate sobre a doutrina do sola scriptura passa por uma questão muito simples. Os evangélicos vão dizer que a escritura possui uma autoridade por si só. O texto bíblico é autoritativo, o cânon bíblico é uma definição de Deus na realidade, que a igreja não conferiu poder ou criou o cânon da escritura, mas sim que Deus revelou isso ao seu povo, Deus entregou isso ao seu povo e que é a Bíblia que é a autoridade sobre a igreja. Dentro do catolicismo romano você tem outra coisa. Você tem a ideia de que os católicos escolheram e definiram a escritura e nesse processo criaram o cânon do Novo Testamento. Você vai ouvir muitos católicos dizendo que foi a igreja quem nos deu a Bíblia, que foi a igreja quem criou o cânon do Novo Testamento. E vão dizer que nós evangélicos somos ingratos, porque usamos a escritura que a igreja católica deu para condenar a própria igreja católica. Esse tipo de percepção, infelizmente, acaba errando sobre todo o contexto da escritura, do Novo Testamento e do período pós-apostólico, de como se interpretava o que era a escritura. Como se a ideia de existir um cânon do Novo Testamento, essa reunião de textos escritos pelos apóstolos e pessoas ligadas aos apóstolos, fosse algo que a igreja posterior ao Novo Testamento tivesse inventado e criado. E nisso, a igreja católica receberia o mérito de ter inventado e criado e definido o que é o Novo Testamento. O problema é que já no Novo Testamento, os apóstolos entendiam que eles estavam escrevendo uma Bíblia e entendiam que os seus escritos representavam a palavra de Deus. Isso surge tanto a partir daquilo que eles escreviam, quanto do próprio contexto da escritura e aquilo que o Antigo Testamento lança luz do Novo. Andreas Kostenberger e Michael Kruger escreveram esse excelente material chamado A Heresia da Ortodoxia, em que eles criticam a tese de Bauer a respeito do Novo Testamento. Se você tiver mais interesse em conhecer isso, você lê esse livro. Mas talvez seja um dos melhores livros que nós temos em português sobre formação do cânon e de como o cânon se manifestou. A segunda parte do livro se chama A Escolha dos Livros, uma investigação da formação do cânon do Novo Testamento, e possui 3 capítulos discutindo o modo como havia uma expectativa de mais escritura, de um novo cânon nessa nova aliança. Eles argumentam de várias formas, mas 2 argumentos são muito interessantes para mim, que um é que toda aliança cobra um contrato escrito dessa aliança. Nós sabemos no Antigo Testamento que Deus fazia alianças com seu povo e que talvez a aliança seja uma das grandes estruturas bíblicas tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A gente tem a antiga aliança do pacto de Deus com Moisés. Cristo traz a nova aliança. E os judeus sabiam que toda aliança que era feita era uma aliança que cobrava uma escrituração. Os termos eram definidos também de forma escrita. Você pode pensar, por exemplo, no Decálogo, nos 10 Mandamentos, ou mesmo em todo o livro de Deuteronômio, como textos da aliança. Todo o Antigo Testamento talvez represente o registro da aliança de Deus com o homem. Um texto que explica a forma como Deus está se relacionando com seus filhos. Se há uma nova aliança, se há um novo pacto, isso significa que haveria uma nova escritura, que haveria uma adição de conteúdo a esse texto escrito do pacto entre Deus e homem. Enquanto alguns teóricos vão dizer que não existe nada que cobrasse a existência de um Novo Testamento, os autores vão argumentar que a existência da aliança cobrava uma nova escritura. Mas não só isso, as obras de redenção no Antigo Testamento também eram obras que estavam atreladas a registro histórico, e registro inspirado por Deus a respeito da obra de redenção. Toda a história dos judeus e aquilo que Deus estava fazendo no mundo foi registrado justamente pelo seu poder e pelo seu impacto em transformar aqueles judeus que estavam relacionados com aquilo. Se há uma redenção que se manifesta em Cristo Jesus, é de se esperar que a vinda do Messias também traga novo registro bíblico sobre a sua obra e a sua história. Se a sombra do Antigo Testamento tornou-se um registro da palavra de Deus, a coisa concreta em si, que é Cristo, também cobraria um registro histórico a respeito daquilo que estava acontecendo. Um registro esse também como palavra de Deus. Se o tipo tinha um registro, o antitipo também deveria ter um registro. Se a profecia era registrada como palavra de Deus, o cumprimento da profecia também deveria ser registrado como palavra de Deus. A tese do Kostenberger e do Kruger é que havia uma expectativa de uma nova escritura,
nesse processo de construção daquilo que Deus estava fazendo no mundo. Será que os apóstolos concordavam com isso? Quando a gente vai lendo o Novo Testamento, a gente percebe que quando os apóstolos escreveram, eles estavam cientes de que eles estavam escrevendo escritura, palavra de Deus, não simplesmente cartas comuns. O que eles escreveram já não tinha sido organizado como uma coleção de textos encadernado juntos, mas eles sabiam que aquilo que estava sendo escrito e que todo esse corpo, todo esse acervo de textos apostólicos eram tão palavras de Deus quanto a escritura e o Antigo Testamento. Isso significa que eles tinham a expectativa de que aquilo que estava sendo escrito seria também recebido como um texto autoritativo sobre a igreja e sobre o povo de Deus. Em 2 Pedro 3,16, você vai encontrar Pedro tratando os escritos de Paulo como escritura, como se fosse Antigo Testamento também, em peso e em autoridade. Ele vai dizer que os homens deturpam a palavra de Paulo como fazem com o resto da escritura, ou com as outras escrituras, ou com as demais escrituras. Aqui, para Pedro, aquilo que Paulo escrevia estava adicionado ao corpo de conteúdos escriturísticos que outrora era restrito ao Antigo Testamento e que agora recebem adição àquilo que os apóstolos estavam escrevendo. Para Pedro, Paulo escrevia palavra de Deus. Para Pedro, Paulo escrevia algo que deveria ser tratado como escritura, que deveria ser adicionado ao cânon do Antigo Testamento como uma coisa nova. Já existia uma expectativa, como a gente falou a respeito dos textos da aliança, do registro da aliança e do registro da redenção. Essa expectativa era compartilhada por Pedro a respeito do que Paulo escrevia, de que aquilo era escritura. Paulo faz a mesma coisa quando escreve a Timóteo com referência aos evangelhos. Em 1 Timóteo 5, 17 e 18, Paulo está argumentando sobre salário pastoral e a dupla honra que os ministros deveriam receber. Ele vai dizer: os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação do ensino, porque a escritura diz. Ele vai citar aqui 2 textos da escritura: não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando. Isso é Deuteronômio 25:4. É o que você espera que ele cite quando ele fala de escritura, o Antigo Testamento. Mas ele também cita: e o trabalhador é digno do seu salário. Onde isso aqui está no Antigo Testamento? Em que parte da escritura judaica isso aqui está registrado? Em lugar nenhum. Isso aqui é Lucas 10:7. Paulo está citando o registro de Lucas como escritura. Tanto Pedro quanto Paulo interpretavam que aquele corpo de escritos que estava sendo registrado naquele momento eram escritura. Eles entendiam que estavam fazendo uma adição ao cânon. Era da expectativa de Paulo, era da expectativa de Pedro que aquelas coisas que estavam sendo produzidas fossem recebidas também como palavras de Deus, também como um cânon adicionado ao cânon do Antigo Testamento. A ideia de fazer uma Bíblia, a ideia de um acervo, de uma coletânea de textos apostólicos, não foi uma invenção posterior da igreja. Era uma expectativa que os próprios apóstolos tinham sobre aquilo que eles escreviam. A igreja não inventou a ideia do cânon da escritura. Os apóstolos já sabiam o que estavam fazendo quando escreviam suas cartas. O próprio Jesus já havia conferido aos apóstolos a autoridade de falar em seu nome e de ensinar em seu nome. Se você vai lendo João de 14 a 16, você tem algumas passagens que vão deixar claro que os apóstolos falavam pelo Espírito Santo coisas além daquilo que Jesus falava. De que o Espírito Santo ensinaria coisas novas e que o próprio Cristo falaria através dos apóstolos ao seu povo. Se você olhar para Paulo, você vai ver que Paulo falou coisas que Jesus não falou. Mas ali é Jesus falando por meio de Paulo, porque Jesus disse que faria isso. Ele disse que o Espírito Santo os ensinaria todas as coisas, os faria lembrar de tudo aquilo que Cristo tinha dito, os guiaria a toda a verdade, ensinaria coisas novas que eles ainda não podiam aprender diretamente do próprio Cristo. E o Espírito Santo traria essa nova revelação aos apóstolos. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer justamente isso a respeito do evangelho que recebeu. Em Gálatas 1, 11 e 12, ele vai dizer: mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. O evangelho que Paulo recebeu, ele entendia que era um evangelho que lhe foi transmitido por revelação do próprio Cristo Jesus. Paulo entendia que aquilo que ele fazia era transmitir um evangelho recebido por revelação do próprio Cristo Jesus, e com isso ele transmitia esse evangelho para o povo de Deus. É por isso que, segundo Pedro 3:2, Pedro pode dizer com muita segurança que o mandamento do Senhor e Salvador foi ensinado pelos vossos apóstolos. Os apóstolos ensinavam esse mandamento com autoridade de palavra de Deus, com autoridade do próprio Cristo falando por meio deles. Em 1 Coríntios 14:37, Paulo diz: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. O próprio Senhor
trazia esses mandamentos por meio do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 2,13 ele dizia que ensinava não com palavras de sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Tanto que em 2 Coríntios 13,3 ele vai dizer com muita firmeza algo muito forte: Cristo fala por meu intermédio. Paulo tinha essa plena convicção de que Cristo falava através dele, e que porque Cristo falava através dele, aquilo que ele dizia era a palavra de Deus, e aquilo que ele dizia deveria ser adicionado ao cânon da Escritura. Em 1 Tessalonicenses 2,13 ele louva a Deus porque eles não haviam recebido a palavra como palavras de homens, mas como aquilo que é palavra de Deus. Ele entendia que era a palavra de Deus aquilo que ele transmitia. Em Hebreus 2:2-4 o autor vai justamente dizer que é impossível escapar da condenação se nós negligenciarmos tão grande salvação que começou a ser anunciada pelo Senhor e que depois foi confirmada por aqueles que ouviram. O autor de Hebreus entende que a mensagem da salvação começou a ser transmitida por Jesus e continuou a ser transmitida por aqueles que ouviram essa mensagem de pregação, essa mensagem de salvação, que são justamente os apóstolos e os discípulos ligados ao corpo apostólico. É por isso que Jesus mesmo diz em Lucas 10,16: quem ouve a vós, a mim me ouve, de forma que quem rejeita a vós, a mim me rejeita. Os apóstolos falam da parte de Cristo, eles falam o mandamento do Senhor. Aquilo que eles dizem não é só um ensino de um pastor comum, não é uma carta que um pastor escreve para outro pastor, não é como um livro do John Piper ou um texto de João Calvino. Aquilo que eles escrevem era continuação da revelação de Deus, com peso e autoridade igual ao do Antigo Testamento. Isso não é algo que foi definido posteriormente pela igreja. Isso é algo que já era expectativa dos próprios apóstolos sobre aquilo que eles escreviam. Tanto que os apóstolos cobram que suas cartas fizessem parte da leitura pública dos cultos. Existia a prática muito comum no culto judeu de ler publicamente a Torá, de ler publicamente o livro da lei. Paulo ordena que suas cartas fizessem parte da leitura do culto. Ele diz em 1 Tessalonicenses 5,27: eu vos suplico pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. Em 2 Coríntios 10:9, Paulo também deixa entender que a carta seria lida a todos os irmãos no contexto de culto. Colossenses 4,16 diz: depois de lida entre vós, fazei com que esta carta seja também lida na igreja dos Laodicenses. Isso não acontece só com as cartas de Paulo. O texto do Apocalipse também seria lido nas igrejas como se fosse escritura judaica. Em Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia. Eles ouviriam porque seria lido para a igreja. Em 1 Timóteo 4,13, Paulo vai deixar claro que a leitura pública da Escritura fazia parte da vida da igreja. Ele vai ordenar a Timóteo em 1 Timóteo 4,13 dizendo: até minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura. E ainda que seja a Escritura que vai ser lida publicamente, Paulo ordena que os seus textos também fossem lidos publicamente. E isso não era só uma leitura informativa. Isso, dentro desse contexto que a gente está argumentando aqui, indica que eles tinham uma noção de que os seus textos eram Escritura, eram palavra do Senhor. Porque aquilo que os apóstolos estavam falando, aquilo que aqueles cristãos ligados a Cristo estavam falando, era também produção da palavra de Deus, deveria ser adicionado também ao cânon, junto com o Antigo Testamento. O que acontece é que quando os apóstolos morrem, a igreja se esforça por catalogar e reunir esses textos. O interesse da igreja não é outro, senão simplesmente encontrar aqueles textos que já são incumbidos de autoridade. O esforço não foi por conferir autoridade ao texto, não foi de dar autoridade ao texto, ou fazer o texto poderoso ou qualquer coisa parecida, mas simplesmente encontrar os textos que já eram autoritativos, que já eram palavra de Deus, que já deveriam ser adicionados ao cânon. A igreja primitiva então procurou textos que possuíssem esses sinais de apostolicidade, esses textos que vinham dos apóstolos e pessoas intimamente ligadas ao corpo apostólico. Fizeram isso através de alguns métodos. Um deles era encontrar os traços de apostolicidade, da doutrina que era ensinada pelos apóstolos. Outro foi procurar textos de uso comum na igreja. Ninguém podia chegar com uma carta escondida e perdida de Paulo que ninguém conhecia. Tinham que ser textos que já eram comuns e conhecidos pela comunidade e pelas muitas comunidades cristãs. Esses textos também tinham que ter coerência interna e externa. Não podia ser um diacho de um texto sem pé nem cabeça ou um texto que as pessoas sabiam que havia sido escrita por gnósticos ou falsos textos e coisas assim. O interesse da igreja foi unicamente encontrar os textos apostólicos e não definir os textos apostólicos. Eles não conferiram autoridade, eles procuraram aquilo que já tinha autoridade. E a linguagem dos pais da igreja era uma linguagem de um cânon que foi entregue e não de um cânon que foi definido. Por exemplo, o fragmento moratoriano fala de alguns livros que não poderiam ser recebidos na Igreja Universal. E fala de André e outros recebendo ou reconhecendo o evangelho que João escreveu. As palavras em latim do texto que ele escreveu são palavras usadas para recebimento. Não é para algo que é
concedido, mas algo que é recebido. Veja só, a palavra usada para receber no fragmento moratoriano, nessa forma verbal, tem um sentido primário de retomar quando é empregado no contexto militar, e pode ser entendido no contexto de relações pessoais como aceitar, e no contexto de ideias como receber ou também aceitar. Quando é usado no particípio presente passivo, significa comumente aceito. É a ideia de algo que é recebido e não de algo que é criado. O próprio Irineu de Lyon, talvez um dos pais da igreja mais famosos, escreveu criticando o herege Marcião por não reconhecerem os livros do Novo Testamento. E critica outros por confessarem a escritura, mas ainda assim pervertê-las com falsas interpretações. Ele fala em abandonar a revelação do evangelho em termos de repelir o livro bíblico e o seu espírito profético. Ele fala tudo isso no livro 3 do Contra as Heresias. Mas é no livro 4 do Contra as Heresias que ele diz a coisa de forma mais clara. Ele diz das escrituras vindo até nós como uma coleção completa que não permite adição nem subtração. Ele fala que o cânon foi recebido e não criado, porque o cânon, essa vara de medir, não sei o significado original, essa lista de livros apostólicos, não foi uma mera definição arbitrária da igreja de escolher, foi uma tentativa de descobrir quais são esses textos originais, e sendo uma tentativa de descobrir, foi simplesmente recebido. Os textos já estavam lá, os textos já tinham sua autoridade, os textos já tinham sua autoria. O processo da igreja foi de encontrar esses textos. Serapião de Antioquia, citado por Eusébio de Cesareia na História Eclesiástica, diz: de nossa parte, irmãos, recebemos tanto Pedro quanto os outros apóstolos como Cristo, aqui se referindo aos textos deles. E continua: mas os pseudepígrafos escritos em seu nome rejeitamos. A percepção do Serapião de Antioquia era que os textos deveriam ser rejeitados ou recebidos, não que eles receberiam autoridade ou seriam rejeitados como autoridade. Serapião de Antioquia usa a apodexômeta para falar de receber os textos de Pedro e dos outros apóstolos de Cristo. Segundo o léxico de Bauer, como aparece aí na tela, original em alemão, que foi a linguagem que foi escrita pelo Bauer, essa palavra tem o significado de receber, aceitar ou reconhecer algo. Em nenhum momento a apodexômeta tem o sentido de conferir alguma autoridade para qualquer coisa. Por exemplo, em Atos 24:3, Tertúlio fala com Félix dizendo que o reconhece. Com todo o agradecimento, o queremos reconhecer. Ele está reconhecendo que Félix fez muitas coisas pelo povo. Ele não está conferindo autoridade sobre aquilo que Félix fez. Ele não está fazendo com que Félix faça algo. Ele está simplesmente reconhecendo algo que já existe. E é essa palavra que Serapião de Antioquia usa para falar do cânon da Escritura. Clemente de Alexandria chega a falar dos 4 evangelhos que nos foram transmitidos. Havia uma transmissão desse evangelho. O evangelho foi recebido. O que aconteceu é que no período da igreja primitiva houveram cânones em conflito. Algumas igrejas e alguns autores criam em uma lista de livros apostólicos e outros criam em outras, com leves variações. Alguns textos de homens da fé, de pais da igreja, alguns textos polêmicos e falsos, em umas listas estavam, em outras não. E com o tempo a igreja chegou num consenso a respeito de qual era realmente a lista de livros inspirados que representava o texto real do Novo Testamento. Isso não foi um processo de cima para baixo, da Igreja Católica como instituição oficial, dizendo quais são esses livros e dando a escritura para a igreja. Foi um processo orgânico, de livre concorrência entre cânones, de adaptação, de percepção e de debate, para chegar não numa lista arbitrária de livros, mas simplesmente para perceber quais eram os livros realmente apostólicos e, percebendo, receber aquilo que Deus havia falado através dos apóstolos. A igreja não escolheu, a igreja não deu autoridade, a igreja encontrou algo que Deus já havia definido, algo que já era um dado da realidade. Os textos que os apóstolos escreveram, os textos que os homens ligados aos apóstolos escreveram. E não foi algo que foi inventado ou criado por nenhuma igreja. Ainda que as coisas sejam colocadas dessa forma, algumas pessoas ainda se levantam contra o cânon da Escritura e a percepção de que a Igreja Católica não nos deu a Bíblia, mas sim que nós encontramos a Bíblia. De que não, você tem que entender que o solo Escritura não faz sentido, porque a Bíblia nos manda seguir a tradição. E se nós devemos seguir a tradição, a Escritura não pode ser vista como essa força autoritativa sobre a igreja, maior que as tradições interpretativas da igreja e a tradição oral que a igreja traz com seus concílios, com seus padres, com seus papas, falando ao povo de Deus. Em 1 Coríntios 11:2, por exemplo, Paulo diz: eu vos elogio porque em tudo vos lembrais de mim e vos tendes apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Os católicos vão dizer que essas tradições aqui é a tradição da igreja, a tradição oral que os apóstolos transmitiam. Mas aí em 2 Tessalonicenses 2,15 que está o texto favorito dos católicos tentando falar contra o solo Escritura. Que diz assim: assim, irmãos, ficai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, oralmente
ou por carta nossa. Paulo está dizendo que havia uma tradição que era ensinada de duas formas. Uma tradição era escrita e uma tradição era oral. Eles vão dizer com base nisso, então, que o solo escritura não é bíblico, porque o que é bíblico é uma tradição oral junto com a escritura. Aquilo que os católicos não entendem nesse sentido, e qualquer crítico ao solo escritura não entende nesse sentido, é que a tradição oral dos apóstolos, que deveria ser seguida pelas igrejas por causa de suas pregações, tradição oral era transmitida pela pregação, só pode ser acessada hoje pela escritura. A escritura é o registro da tradição oral. A tradição oral dos apóstolos está registrada nesse livro. A gente não tem nenhum outro acesso àquilo que foi pregado, dito e ensinado às igrejas, se não fora disso aqui. Não existe uma tradição oral que vem de Paulo, que vem de Pedro, que vem de Tiago, que vem de Jesus, que foi registrada unicamente de forma oral e que na cabeça das pessoas foi transmitida através de uma cúpula de iluminados que decorou e que continuou transmitindo oralmente aquela verdade. Não. Tudo aquilo que nos foi registrado da tradição oral é aquilo que foi registrado no livro bíblico. Não existe outra forma de acessar essa tradição. Os católicos podem falar dessa forma porque eles acreditam que os apóstolos continuam fazendo tradição com a primazia de Pedro, com a sucessão apostólica, com o fato de que para eles os apóstolos ainda fazem tradição oral hoje. Mas apóstolo bom é apóstolo morto. Os apóstolos já morreram e eles já deixaram toda a sua tradição oral registrada aqui. Hoje, ouvir a tradição oral dos apóstolos é ouvir aquilo que eles escreveram às igrejas para instruir o povo de Deus. É como o que acontece no versículo 8 de Isaías 30, quando diz: vai agora, escreve isso numa tábua diante deles, registra-o num livro, para que fique como testemunho para o futuro, para sempre. Isaías era um profeta que falava. Isaías era um profeta que estava ensinando oralmente. E a ordem de Deus é que, para que aquele ensino oral permanecesse para outras gerações, aquilo deveria ser escrito. Foi o que aconteceu também com a tradição oral dos apóstolos no Novo Testamento. Eles escreveram aquilo que era ensinado oralmente também, para que nós pudéssemos ter acesso àquilo que Deus quer falar. O crente, o protestante, o reformado, ele ama a tradição, mas ele ama a tradição que é registrada na Escritura. Justamente por amar a tradição oral que os apóstolos transmitiam às igrejas, que ele ama o registro dessa tradição oral que está no texto bíblico. Tudo bem, você pode concordar com tudo que eu disse até aqui, mas você ainda pode achar que a gente precisa de algo mais que a Escritura. De que, meu Deus, mas a gente precisa da tradição da igreja para interpretar a Escritura, para dizer qual é a interpretação correta do texto bíblico. Sem a interpretação oficial dos padres, do Papa, sem o magistério da igreja dizendo como vamos entender a Bíblia, então nós não podemos nunca acreditar que só a Escritura é o bastante. Porque vê esses evangélicos aí, um monte de igreja evangélica, 1000 interpretações entre os evangélicos. Como é que a gente vai acreditar? Tá vendo como é que a ausência de interpretação autorizada só gera destroço? Cada um tem a sua verdade. Dentro da igreja evangélica, precisamos de alguém que nos diga qual é o caminho da boa interpretação da Escritura. O problema é desconsiderar que a própria Escritura nos diz que os textos bíblicos não foram feitos para serem interpretados de acordo com a vontade do intérprete. Seja o intérprete leigo, seja o intérprete do magistério. Mas que o texto possui um significado próprio e que ninguém confere autoridade ao texto. Que ninguém confere significado ao texto, mas que se recebe significado do texto. É em 2 Pedro 1, 16 a 21, é um texto longo, Pedro vai dizer isso, mas eu quero ler principalmente os versos 20 e 21, quando diz: sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Ninguém tem o direito de interpretar a Escritura de acordo com sua boa vontade, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito. O que ele está dizendo aqui é que a função do intérprete da Escritura não é achar um significado de acordo com a sua vontade, uma interpretação livre e lastreada em nada, mas sim que a interpretação da Escritura é uma tentativa de encontrar a intenção do autor inspirado. A Escritura não pode ser interpretada de forma particular, de acordo com a vontade de uma pessoa, porque quem falou foi Deus. E os homens escreveram, conduzidos pelo Espírito Santo. Deus é o autor, e como autor, ele deseja que aquilo que ele está explicando, que ele está dizendo, que ele está descrevendo no texto, seja encontrado. O texto é um tesouro de significado, e qualquer homem, nesse processo interpretativo, deseja chegar àquele significado ideal, que é a intenção do autor no texto. A melhor obra que nós temos em português para falar disso é o livro Há um Significado Nesse Texto, do Kevin Van Hooser, que ele vai explicar justamente, é um calhamaço muito legal, sobre como o texto deve ser interpretado de acordo com o realismo hermenêutico. Há um significado no texto. O significado não é dado ao texto. O significado está no texto. E do texto, a gente tira o significado de lá, respeitando a intenção daquele que escreveu o texto. Que buscar a intenção do autor é o real processo de significado de qualquer coisa que está escrita. Pedro concorda com Van Hooser, ou Van Hooser concorda com Pedro, quando diz que nada na Escritura deve ser interpretado de acordo com a vontade de pessoas específicas. Isso significa que eu, como intérprete leigo, que tenho a minha Bíblia na minha mão, não tenho o direito de conceder significado para o texto, mas tenho que retirar significado do texto. Isso significa que um corpo de magistério, de qualquer interpretação, de qualquer igreja, não tem autoridade para conceder significado
significado ao que está escrito, mas tem que unicamente encontrar o significado do que está escrito. É um processo de interpretação que é acessível a qualquer pessoa que queira trabalhar para isso, que queira encontrar o significado. Alguns vão dizer que homens comuns não podem fazer isso, que homens comuns não conseguem chegar ao significado ideal desses textos. Mas quem são os padres? Quem é o Papa? Quem é o magistério da igreja? Se não homens comuns que estão usando os mesmos métodos que qualquer homem pode usar para a interpretação do texto bíblico. Eles vão fazer o quê? Exegese do grego? A gente faz exegese do grego. Orar para que o Espírito Santo lhes revele? Nós vamos orar para que o Espírito Santo nos revele. Eles vão comparar com as histórias interpretativas? Podemos fazer o mesmo. Eles vão debater em corpo para chegar a uma interpretação? Qualquer cristão pode fazer isso. O que faz com que um grupo de homens comuns que simplesmente receberam um cargo eclesiástico sejam tão poderosos para que eles possam chegar à interpretação oficial como se eles fossem os únicos que pudessem encontrar o significado do que está escrito. O texto não foi escrito para que eles interpretem de acordo com suas próprias vontades, porque o texto não foi escrito para a interpretação particular de homens específicos. O significado está escrito e a gente encontra aquilo que está escrito, porque é a Escritura que fala conosco, é Deus quem fala conosco pela Escritura. Não são homens que concedem significado ao que está aqui. O próprio Deus diz em Deuteronômio 30, de 11 a 14, que a palavra de Deus não está longe, não está distante, não está escondida em que ninguém pode entender, mas o cristão pode compreender o que está no texto. É a doutrina cristã e reformada da perspicuidade da Escritura. Olha o que Deus diz em Deuteronômio 30. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais nem fora do teu alcance. Não está no céu para dizeres quem subirá ao céu por nós e o trará e anunciará para nós, para que possamos obedecer a ele. Nem está do outro lado do mar para dizer quem atravessará o mar por nós e o trará e anunciará a nós, para que possamos obedecer. Sim, a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a cumpras. Ninguém precisa ter uma experiência de subida aos céus para entender a palavra. Ela é simples. Deus está falando com homens simples, através do texto bíblico. E nós podemos ter acesso àquilo que Deus tem a nos dizer, porque a palavra está perto, está na boca, está no ouvido, está próxima de nós. Existem trechos complicados da Escritura. Existem doutrinas mais elevadas, mas elas são poucas. O básico da fé, o normal da fé, é simples. É comum amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, só adorar a Deus, os 10 mandamentos, salvação em Cristo Jesus, salvação pela fé somente, depravação do homem, pecado, arrependimento, vida eterna, igreja, o retorno de Cristo. Tudo isso é simples, é básico, é normal. O homem comum, o homem simples, dotado de habilidade de leitura ou dotado da possibilidade de ouvir alguém lhe dizendo isso, pode entender. Essa pretensa e mentirosa e demoníaca humildade que faz as pessoas acreditarem que só podem compreender a Escritura se alguém mais elevado lhes explicar, só fomenta a mentira, a heresia e a falsidade. Se alguém no banco tenta lhe dizer que você só vai conseguir tirar o seu dinheiro se você der a ele o poder de ir lá mexer nos aparelhos e na sua senha com seu cartão, você sabe que há uma fraude ali. Quando alguém diz pra você que você só pode entender a Escritura se alguém é autorizado a interpretar pra você, ele muito provavelmente está querendo ganhar o seu coração e a sua mente para algo que vai de oposto àquilo que Deus está falando na Escritura. Neemias 8:8 diz que a palavra de Deus lida e explicada é tudo o que se precisa para que o povo entenda a Escritura, para que o povo entenda o que está sendo dito no texto bíblico. Em Mateus 9:13, Jesus diz: vão entender o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Jesus olha para homens comuns e diz: vão entender o que significa. Homens comuns deveriam então entender o que é que um texto bíblico significava. O entendimento do significado de um texto está disponível aos homens que vão procurar entender o seu significado. Ele não está dizendo isso para o magistério da igreja, ele está dizendo isso para homens comuns. Em Atos 17:11, falando sobre os cristãos da cidade de Bereia, e os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se as coisas eram realmente assim. Cristãos comuns, examinando as Escrituras, comparando a pregação dos apóstolos com a palavra, examinando as Escrituras. Os cristãos entendiam a Escritura e entendiam que podiam entender a Escritura. Chesterton, que pela ironia chegou a ser um católico, disse que chegaria um tempo que os homens seriam humildes demais para crer na tabuada de multiplicação. Há uma humildade intelectual que não quer aceitar que nós podemos entender aquilo que Deus tem a nos dizer na Escritura, que nós não precisamos de homens inspirados, de homens autoritativos para nos dizer o que está no livro. Há um problema, claro, epistemológico. Existem diferentes interpretações a respeito da palavra de Deus que geram muitas denominações evangélicas. Mas a existência de muitas denominações não significa que o texto não é compreensível. É um problema muito mais epistemológico das pessoas em compreender do que do texto ser uma coisa muito difícil, ou uma coisa muito complicada. E por outro lado, nem toda divisão em denominação significa discordância naquilo que é central no texto bíblico. Junte várias denominações, junte assembleianos, presbiterianos, batistas, pessoas das mais variadas igrejas, e elas vão concordar numa fé comum
em variadas coisas relacionadas ao Evangelho e relacionadas a Cristo. E outra coisa, dentro da Igreja Católica também existe muitas interpretações conflitantes. Pensa nos pré e nos pós-conciliares. Pensa nos cismas dentro da igreja. Pensa nos conflitos internos que existem hoje na Igreja Católica. Existem muitas divergências de interpretação dentro do próprio catolicismo. Tudo bem, Iago, eu entendo, mas ainda assim a gente precisa de algo mais além da Escritura. A Escritura não é suficiente. A Escritura nunca declarou ser suficiente para a igreja. Mas será que não? Em 2 Timóteo 3, 14, até o capítulo 4, verso 5, há um dos textos mais maravilhosos sobre a Escritura e sobre a Palavra de Deus, em que Paulo está instruindo a Timóteo a permanecer firme na pregação e na crença na Escritura. A gente já sabe que quando os apóstolos falam de Escritura, eles também estariam de alguma forma adicionando aquilo que eles estavam dizendo e ensinando a partir de Jesus Cristo em suas cartas. E o próprio Paulo diz em 2 Timóteo 3, 16 ao 17, que toda a Escritura é divinamente inspirada, é soprada por Deus, é inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, é útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para a correção, é útil para a instrução de justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. A palavra grega usada aqui para pleno preparo é exertismenos. Segundo o léxico do Low e Nida, talvez o melhor léxico em português de grego do Novo Testamento que a gente tem, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil e reconhecidamente um dos melhores léxicos do mundo, diz que essa palavra significa tornar alguém totalmente adequado ou suficiente para algo. Tornar suficiente, aparelhar completamente. Tornar plenamente qualificado, suficiência. Está na página 605. O que isso significa? Significa que Paulo está dizendo que a Escritura, só a Escritura e nada além da Escritura, tornaria o homem suficiente, completo, total e ultimamente capacitado para toda boa obra que envolva a fé. Imagina toda boa obra, tudo. O homem não precisaria então de nada além da Escritura. Se a Escritura é útil, é prática, se a Escritura tem essa função, ela consegue deixar o homem suficiente, pleno, absoluto para toda boa obra, do que o homem precisa além da Escritura para a sua fé. Do que o homem precisa além da Bíblia para ser cristão e para manifestar o seu interesse nas coisas de Deus e para ser plenamente preparado nas coisas de Deus. Não existe uma tradição para ajudar, não existem revelações autoritativas, não existe um livro do Mórmon, existe unicamente a Bíblia. Há poucos anos atrás, a gente ouve cristãos falando do tempo que os crentes eram conhecidos como os homens do livro preto. Não é? Nós éramos os homens do livro da capa preta. Isso talvez fosse um jeito jocoso de se referir aos crentes aqui no interior do Ceará, mas talvez a gente devesse voltar a ser reconhecido como os homens do livro da capa preta, como homens da Bíblia, como homens da Escritura, que amam profundamente a palavra de Deus e que estão sujeitos à palavra, cuja vida está sujeita à revelação de Deus na palavra do Senhor. Pois então vamos resumir tudo que a gente viu até aqui. Um cano do Novo Testamento era uma expectativa por causa da aliança e da redenção que se manifestava. Os apóstolos entendiam que aquilo que eles estavam escrevendo era a palavra de Deus e era Escritura tanto quanto o Antigo Testamento. A igreja primitiva reconheceu que eles estavam recebendo um cânon e não inventando um cânon. De forma que tudo que eles fizeram foi procurar esses livros escritos pelos apóstolos. A tradição oral, então, que a igreja ouvia dos apóstolos na igreja primitiva, foi registrada a nós através desses textos bíblicos. Se queremos ouvir a tradição dos apóstolos, ouvimos a Escritura. E não precisamos de uma tradição interpretativa autoritativa das igrejas, que vem do magistério, porque a Bíblia diz que nós podemos entender o texto, de que o texto está próximo de nós, que nós podemos conferir a Escritura, que nós podemos saber o que significa, que nós podemos chegar ao significado daquilo que está escrito. E que aquilo que está escrito é suficiente para a nossa vida cristã. Esse talvez é um grande resumo do que significa a doutrina do sola scriptura, a ideia de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática na vida cristã. 5 aplicações para terminar o vídeo. Primeira, os católicos decidiram deliberadamente ser antibíblicos. Se qualquer interpretação da Bíblia precisa ser aprovada pelo magistério da igreja, e se você encontrar provas bíblicas, como a gente fez aqui, de que o magistério da igreja não tem autoridade para dizer o que é o texto bíblico de fato, e eles vão contra-argumentar dizendo que essa não é uma interpretação autorizada pelo magistério da igreja, entrando nesse loop interpretativo, então os católicos de fato não seguem a Escritura, eles seguem o magistério, única e completamente. A Escritura acaba sendo só uma desculpa, porque a fé católica está depositada, na verdade, nos interesses das suas lideranças, interpretando a palavra de Deus. Eu tenho muito carinho pelos meus amigos católicos, os amo profundamente, mas eles não têm a Bíblia em alta conta. Segundo lugar, a Igreja do Senhor Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como Mormons, possui uma nova escritura, possui o livro do Mórmon, que é esse livrinho azul aqui, eu já o li um pouco, é até relativamente divertido, mas é um outro testamento de Jesus Cristo. E esses são textos que não foram reconhecidos pela comunidade apostólica, não tem a autoridade que Jesus prometeu aos apóstolos, não tem o reconhecimento da igreja primitiva. E se você quiser apologética contra os Mormons, você encontra fácil na internet, mas o problema é que a partir do momento em que você tem um outro testamento de Jesus, você não tem só a escritura, você não tem amor pelo texto bíblico, como a gente entende que deve ter a partir das palavras do Novo Testamento, o cânon dos escritos apostólicos e autoritativos
porque vieram da boca dos apóstolos. Terceiro ponto, reformados às vezes podem acabar tendendo e caindo numa tentação de transformar seus credos, confissões e documentos e símbolos de fé em adições à escritura. Um relacionamento correto com os credos históricos é de encontrar neles um resumo daquilo que a fé histórica representa e da crença da igreja, mas nunca como um texto final, acabado e último, como se não houvesse nenhuma possibilidade de melhoria, de revisão ou de progresso naquilo que está escrito. Os próprios reformados entendem bem de que os credos são norma normatizada, tem até uma palavra latina para isso, enquanto a escritura é a norma normatizadora. A escritura é quem normatiza tudo, diz como é que é e como deve ser, enquanto os credos e confissões são uma norma, porque são um resumo sistemático das crenças históricas e atuais da igreja, é uma autoridade nesse sentido, porque é um resumo daquilo que devemos crer como igreja, mas são uma norma normatizada pela escritura. Os credos sempre em sujeição à escritura, nunca o contrário. A gente erra nisso quando a gente quer encerrar debates de pessoas que não seguem a mesma confissão, dizendo aqui a confissão diz isso, não acabou, Calvino disse isso, então tá feito. E na prática, amar mais o credo do que o próprio texto bíblico. Os reformados odiariam isso, Calvino odiaria isso, nenhum crente reformado maduro realmente faz isso, mas muitas vezes viram a prática comum de reforminhos de internet que abraçaram a reforma, mas não conseguem viver os princípios da reforma. Quarto lugar, irmãos pentecostais e neopentecostais podem acabar tendendo para um relacionamento com as profecias que trata a mensagem revelada atualmente como algo igual ao texto bíblico. Isso não acontece com todos os pentecostais, mas tende a acontecer com todos os neopentecostais. Essa visão da profecia inerrante, última, em que aquilo que o profeta fala às vezes tem quase mais peso que a palavra, ou peso igual à palavra, é desconsiderar que só a escritura é a palavra de Deus infalível para a nossa vida. Wayne Grudem e D.A. Carson pregam uma visão de profecia muito mais humilde, em que a profecia não é infalível e manifesta uma continuidade à revelação do Novo Testamento, mas é uma outra coisa, e muitas pessoas têm uma visão muito mais comedida do que a profecia. Cuidado com a visão de profecia que veja a profecia como uma revelação última e final de Deus em peso de igualdade com a escritura. E em quinto lugar, todo cristão, certo? Você também, você não é católico, você não é mormon, mas eu e você tendemos muitas vezes a não vivermos as nossas vidas pela escritura. Muitas vezes a gente prefere viver pelas nossas próprias experiências, desejos, elucubrações, vontades, impressões e sentimentos acerca da escritura. Se nós queremos realmente amar a Deus, se queremos realmente ouvir a voz de Deus, nós nos sujeitamos àquilo que a escritura nos diz e vivemos nossa vida em sujeição à verdade. Não torcemos a escritura por causa do nosso ideário político, econômico, social, psiquiátrico, moral, mas nós sujeitamos a nossa própria vida e experiência intelectual e o nosso próprio coração àquilo que a escritura nos diz. Isaías 8:20 diz: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. É a lei e ao testemunho que nós sujeitamos a nossa vida. A fala de Deus escrita no papel é que rege a nossa experiência de fé. O que é que você pensa de tudo isso? Eu sei que esse vídeo vai dar mais confusões porque a gente está lidando diretamente com a fé de outras pessoas. Tentei fazer da forma mais respeitosa que eu pude, mas sem deixar de falar daquilo que eu realmente acredito. Comenta aqui embaixo, vamos manter essa discussão aquecida, mais respeitosa. Entre em 2dedosdeteologia.com.br, a gente tem notícias, artigos, podcasts, tudo mais lá. E você pode ser nosso patrão e ajudar financeiramente para manter esse canal funcionando e se engajando firmemente na transmissão de boa teologia na internet. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente tem vídeos sempre na segunda-feira às 10 horas da manhã, fora outros vídeos livres que podem surgir ou não ao longo da semana, sempre 10 horas da manhã, porque é o horário da família cristã brasileira tradicional de Jesus e da igreja. Valeu, negada, e tchau, tchau. Até a próxima.